está gravando os vídeos, então me reporto aos interlocutores, né, que têm acompanhado os nossos vídeos pelo YouTube, até mesmo pelo site que direciona a esse portal eletrônico, e pedir, né, desculpa àqueles que estiveram aqui no sábado, pessoas de outros estados. Nós não tivemos a informação imediata para que pudéssemos cumprimentá-los, então fica o nosso cumprimento atrasado, né, às pessoas, né, ao público que veio de outros estados e estiveram conosco nesse rito de sábado, agora, no dia 4 de março, onde tivemos aqui o rito de harmonização com os ancestrais, com predominância exclusiva, né, do caboclo e do pai velho. Eu sempre falo que ao chegar aqui minha cabeça fervilha, né? Eu preciso entrar em contato, em conexão com a espiritualidade, para saber qual de fato seria a temática importante para a gente discutir na noite. Hoje eu vou me atrever iniciando, né, algo que eu já venho falando aqui reiteradamente e que provavelmente aqueles que já frequentam a nossa casa há mais tempo vão se lembrar. Quando nós justificamos, né, que a Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem, nós falamos isso no sábado agora, e eu recebi alguns e-mails, né, querendo que eu falasse um pouquinho mais sobre isso. E aí não tem até como se esquivar, né, da temática. Talvez a importância da escolha da Umbanda como uma forma inteligente de se viver bem nos remeta àquele princípio espiritual que muitas vezes já falamos aqui, que a inteligência lembra? É a capacidade, a percepção de Deus. E Deus para nós é o sagrado. Já explicamos aqui diversas vezes que esse sagrado não é um patrimônio exclusivo dos cultos afros. Então, existe o sagrado como personificação da divindade nos templos e santuários católicos, como nos templos e santuários kardecistas, e assim por diante. Todas as escolas religiosas têm o seu espaço sagrado. E dentro desse espaço sagrado eles veneram, ou eles buscam conexão, né, com essa força mais sutil que nós chamamos de divindade, chamamos de Deus. Isso não justifica, né, o que a gente já ouviu aí sendo falado nas redes mundiais de computadores, que a Umbanda é uma religião politeísta e muito menos evoca o panteão de deuses, né? Não, já explicamos isso aqui. A divindade, através de seu sagrado, através dessa energia vinculante ou hierarquia, distribui esse poder a outros 7 grandes espíritos refletores. São esses espíritos refletores que nós chamamos de orixás. Não quer dizer que eles são deuses. Eles são espíritos detentores da luz e que veicula a onisciência, a onipotência, a onipresença divina a todos os seres viventes. No nosso caso, viventes do sistema solar planetário. Então, isso tem que ficar bastante claro. Como nós falamos aqui, me parece, no ano passado, existem centenas, milhares de outros sistemas solares que compõem uma galáxia, e as galáxias compõem uma Via Láctea. Então, a manifestação espiritual pode acontecer em vários ambientes. Por isso Cristo tão sabiamente diz, né? Na casa do Pai há várias moradas. Então não podemos esquecer disso. Isso justifica o que eu acabei de dizer. A Umbanda não tem um panteão de deuses. Nós sim temos, baseado numa linguagem antiga, talvez a língua boa, né? O Abaiayanga, né? O Nhangatu, que era uma linguagem tradicional do tronco tupi, onde eles personificaram um nome para essa divindade e chamaram, né, de Tupã, o Deus da luz. Tupã. Então, Deus, Pã, explosão de luz. Então, Deus de explosão de luz. E aí não quero entrar nos conceitos científicos que falam do Big Bang, nada disso. É importante que a gente consiga entender que existe um mundo, e esse mundo poderia, hipoteticamente, por analogia, ser dividido em 2 espaços. Um que a gente chama de reino virginal, onde existe uma evolução e unidade com a divindade. E um reino natural do universo astral, onde estão aí contidos todos esses sistemas, esses locos, né? Já interpenetrados pela matéria, que nós estamos chamando aqui de Via Láctea, de galáxia, de sistemas solares, e no nosso caso, aqui o planeta Terra, a nossa abençoada casa evolutiva. Quando falamos em evolução, e eu falava isso aqui no sábado, quando nós voltamos para a superfície terrena, quando nós voltamos à matéria, nós deixamos o mundo espiritual. Quando nós
queimamos esse processo, quando nós esgotamos essa via evolutiva, experimentativa, nós voltamos para onde? Para o mundo espiritual. Então existe sim a prevalência desse mundo espiritual. Isso para nós que somos umbandistas, eu diria que nós somos até privilegiados. Quando eu evoco aqui e digo aqui a importância dos ancestrais ilustres, que são sabedores, né, dessa ciência, eles vão paulatinamente nos ensinando. E nós, num processo iniciático, nós vamos bebendo nessa fonte. E aí, quando justificamos que o Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem, é porque a inteligência, que é um atributo espiritual, nos permite exatamente fazer essas interpretações, entrar por esses caminhos, explorar numa fé racionalizante, racional, não uma fé cega, que nos permite ampliar esse leque de compreensão. Isso, eu canso de dizer, não nos torna melhor nem pior do que nenhum outro seguidor, seja de qualquer vertente religiosa que seja. E aí é muito importante dizer, né, que os templos, como eu venho justificando, e isso a premissa é uma verdadeira, os templos, né, são espaços sagrados, abençoados, para que a gente possa se reunir e se convergir a Deus. Se esse processo eles chamam de religar ou reencontro com a divindade, é muito oportuno dizer que esse reencontro ele não é externo, ele é interno. Por isso nós defendemos, como ensinamento do Caboclo da Cobra Coral, que o processo de introspecção ou mergulho interior, ele é fundamental para que a gente possa se reacender ou buscar a nossa imanência espiritual, a nossa transcendência espiritual. E nós conseguimos avançar nesse processo de iluminação interior à medida que a gente vai compreendendo esse sagrado dentro de nós mesmos. Por isso falei aqui que o maior de todos os altares sagrados é o nosso próprio coração. Ainda que eu fale que os mentores recomendam, né, que o candelabro seja colocado em cima do velador, onde todos possam ver, é importante a gente lembrar que o maior de todos os altares, o mais iluminado dos altares, deve ser o nosso coração. Por isso justificamos que a sabedoria é ponto de partida para que o aquecimento na fé, que é interior, aconteça no coração. E aí eu queria dizer algo que a gente já vem ao longo desses 15 anos, né, de funcionamento da Chopin do Caboclo da Cobra Coral, ressaltando que educação e cultura é essencial, mas sem espiritualidade nós não chegamos em lugar nenhum. Então educação e cultura com espiritualidade é o caminho. Quando nós propomos a evolução, nós estamos querendo dizer, alcançar a evolução do ponto de vista espiritual é você se educar, é você buscar a cultura, mas baseado nos ensinamentos espirituais. Então, educação e cultura nos remete automaticamente ao equilíbrio e à estabilidade que tantas vezes falamos aqui. Então, educação tem a ver com os aspectos mentais, ideológicos, onde nós, sintonizados com a sabedoria, conseguimos combater a ignorância. Da mesma forma, a educação, aliás, a cultura é mental, a educação ela é emocional. Então, quando nós falamos de educação e cultura com espiritualidade, nós estamos querendo dizer que os princípios para ser alcançada essa espiritualidade, e olha que eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de religiosidade. Para alcançar a espiritualidade, nós precisamos despertar esses dois atributos que tantas vezes falamos aqui, que são superiores, são vigas mestres do processo da ascensão espiritual, que é a sabedoria e o amor. E quando eu falei que nós somos abençoados, é sempre oportuno dizer, e aí volto a usar aquele antigo jargão que eu tantas e tantas vezes aqui repeti: a melhor figura de retórica é a repetição. Toda vez que vocês me ouvirem falar sobre algo que vocês já ouviram aqui no tempo, pode ter certeza que é de essencial importância para a nossa compreensão. Então, dentro dessa retórica, eu vou dizer aqui que esse nosso espaço, que a gente chama de templo, ou igreja, como alguns querem chamar, ou instituição, se assim preferirem, eu explico isso no meu livro, é o nosso ambiente escolhido para exercitar a fé. Agora, essa fé ela não pode ser cega, ela tem que ser uma fé aberta, ou seja, sem visão, sem fechamento, né, de visão. Tem que ser um ambiente aberto para que possa dialogar com todos os setores. É isso que a Umbanda, nesse momento de diálogo intra-religioso, está propondo. Então a gente precisa
alargar as nossas fronteiras. E aí o ensinamento espiritual do Pai Benedito, né, com muita propriedade, fala: Umbanda não se encarcera em parede. Então Umbanda não pode ficar presa exclusivamente dentro de um templo. E aí o nosso grande desafio no processo evolutivo, quando nós falamos que o grande mistério do processo de ascensão espiritual vivenciado na Umbanda é o exercício desse aprendizado fora do terreiro. Então a gente sai dos limites do templo e começa a exercitar tudo que nós estamos aprendendo com os espíritos lá junto da sociedade. E aí sim nós vamos poder provar o quanto o sagrado é a Umbanda para nós. E aí, justificando mais uma vez o que eu falei no início, por isso Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. Lembrando sempre que o atributo inteligência é a capacidade de perceber a divindade, é reconhecer Deus. E para nós, a nossa divindade planetária, a nossa divindade terrena é o Cristo. Ele mesmo disse: eu sou um com o Pai, ninguém vai a Ele senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi assim que Ele nos ensinou? E convidou vários, né, que estiveram com Ele na época a segui-lo. Bom, essa escolha de seguir é de cada um de nós. É a liberdade ou o livre-arbítrio, quanto tantas vezes já falaram. E para não ficar extensivo, né, o tempo é curto, eu só posso falar 15 minutos, a gente já está bastante atrasado. Eu queria dizer ou lembrá-los, né? A gente tem aí sim, sendo discutido no meio, hoje eles estão chamando, não o meio umbandista ou movimento umbandista, mas estão chamando de Rabbis, né? Então a Rabbis, na verdade, são todas as representações afro-ameríndias, né? Então os cultos afro-brasileiros, ou as religiões afro-brasileiras, então eles estão chamando isso de Rabbis. Religião afro-brasileira, são aquelas que têm forte influência africana ou como tem forte influência ameríndia, mas temperada aí com todas as tradições religiosas que a gente puder imaginar no Brasil. Mas independente desse tempero, precisamos sempre reafirmar, e vocês que estão nos ouvindo aí, não tem como desmentir o que eu vou falar aqui. Queiramos nós ou não, a Umbanda é a única e autêntica, genuinamente religião brasileira. Essa religião foi criada no Brasil. Ela ressurgiu no Brasil. E eu falei que temos um marco histórico com Zélio Fernandinho de Moraes, não em 1918, como eu equivoquei, falando apressadamente, como você sabe, eu falo de improviso. Não é 1918, 1908 é o marco. Com Zélio Fernandinho de Moraes, de Belfort Roxo, isso todo mundo já sabe. Mas ela ressurgiu, então ela já existia. E queiramos nós ou não, com todo o respeito que eu tenho a todas as outras religiões que existem, os nossos irmãos kardecistas, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos candomblecistas, os nossos irmãos do Daime, nossos irmãos budistas, shintoístas, judeus, não importa, evangélicos, não importa. A única e autêntica religião genuinamente brasileira é a Umbanda. E ao contrário, o censo, né, que eles, foi o último que foi feito, dizendo que nós hoje somos mais de 400 mil seguidores, né, desse movimento umbandista, agora como eu falei, chamado Rabbis. Eu não acredito nesse censo, e vou dar uma prova que inclusive está sendo falada por outros aí, sacerdotes, que desmente isso assim, sem pestanejar. Se a gente pegar só o Facebook, que tem um dado, isso é um dado que foi elaborado, né, como se fosse um censo, parecido com o IBGE, que fala que hoje metade da população brasileira utiliza o Facebook. E só no Facebook são mais de 1,5 milhão de pessoas que se interessam pelas coisas da Umbanda. Então não pode ser 400 mil seguidores ou 400 mil ou seja, profitentes, né, da religião umbandista. E se a gente pegar que são 1,5 milhão, e eu me lembro que talvez há 15 anos atrás ou mais, os sacerdotes, né, justificavam dizendo que nós éramos pouco mais de 700 mil terreiros no Brasil. E desses 700 mil terreiros existentes, registrados oficialmente no Brasil, pouco mais de 100 eram bandas esotéricas. E eu vou dizer, hoje
esse número, eu posso afirmar com toda absoluta certeza, triplicou. E dentre as religiões mais jovens que existe no Brasil, nós somos a que mais crescemos. E não pode mais ser justificado que a Umbanda é uma religião de ignorantes, daqueles que viviam excluídos, à margem da sociedade. Como muito bem diz o mestre Abiaga, a quem eu reverencio pelo que foi falado e pelo que ele vem defendendo. A Umbanda hoje não é mais uma religião de ignorantes, de pessoas incultas. Muito pelo contrário, esse censo que eu acabei de dizer, feito pelo Facebook, diz que a maioria dos praticantes de Umbanda é de 18 a 46 anos. E dentre esse índice de idade, 42% tem curso superior. Então não são pessoas incultas. E isso é conversa para boi dormir. E vou dizer mais, se existia 700 mil terreiros registrados há mais de 20 anos atrás, vamos colocar, se a gente colocar 2 praticantes, 2 consulentes por terreiro, daria quanto? No mínimo 140 mil. Se são 700 mil terreiros registrados, se colocar 2 praticantes, 2 consulentes por terreiro, percebe? Quanto nós somos aqui? Hoje tem mais de 50 pessoas aqui. Então, quer dizer, tem alguma coisa mal explicada. E eu deixo esse registro, né, para aqueles que nos acompanham. Aliás, né, fazemos um convite a toda a comunidade que nos ouve. Se quiserem acompanhar, é só se cadastrar e se inscreverem no nosso site, no link abaixo, e poderão estar sempre aí compartilhando, ou seja, se envolvendo com os nossos dizeres. Muito obrigado a todos vocês. Como eu disse, o meu carinho e respeito por todas as religiões. Isso aqui é apenas a minha forma de expressar, e o meu respeito irrestrito a toda e qualquer outra opinião de